cartas das igrejas, chamadas igrejas do Apocalipse. Igreja de Éfeso, de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu estava vendo, já preguei a maioria delas já. Não sei se você tem acompanhado. Depois eu vou refazer essa série de mensagens em um dos dias da semana, mais para frente. Vamos voltar nessas cartas. Apocalipse capítulo 2. Já encontrou? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler então? Prestar atenção na leitura, hein? Isso aqui é difícil, tem que prestar atenção para a gente conseguir entender. 18 é a quarta carta. Eu não estou pregando em sequência, tá, gente? Só para esclarecer. Quarta carta à igreja de Tiatira. Posso ler quem já encontrou, diga amém? Amém. 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem olhos. Olha a comparação, hein? Tem olhos como? Está fraco. Olhos como? Chama de fogo. Os seus olhos é como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Tem Bíblia que fala bronze, né? Mas é a mesma coisa. 19. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras, ou seja, aquilo que você tem feito agora, são mais do que as primeiras. Isso aqui é um elogio, né? Agora é o 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. 21. E dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama. Sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Deus sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, ou melhor, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer, que é a promessa, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá. Serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Todos digam amém. Amém. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, em revelar, Senhor, esta palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Estamos aqui prontos, sedentos para ouvir Tua voz. Abençoe a igreja do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, glórias a Deus. Aleluia. Igreja de Tiatira, esse é o nome da igreja.
Essa é uma das cartas que ela tem mais, uma das que mais tem símbolos, né? Que a gente precisa ler com bastante atenção. Primeiro, Tiatira era uma cidade pequena, mas ela era estrategicamente bem localizada. Ela era uma cidade que ela ficava num corredor comercial, e ela ficava na porta desse corredor comercial. Então era uma cidade que ela tinha passagem. Era uma cidade que tinha fluxo de pessoas. Como eu falei na semana passada, né? Para quem não sabe, meu pai não é brasileiro, né? Meu pai é panamenho. E Panamá é um país pequeno. Nem todos conhecem, já ouviram falar de Panamá. Panamá é um país pequeno da América Central, mas é um país estrategicamente localizado de forma perfeita. Porque o Panamá tem um canal. Então, para você ir de um lado do oceano, do Pacífico para o Atlântico, ou do Atlântico para o Pacífico, ao invés de você dar a volta até o Uruguai, depois subir pela cordilheira e tal, e dar toda uma volta para atravessar o globo, você vai pelo Panamá, porque ele é cortado. Então, entre um lado de cá e outro lado tem um canal, o Canal do Panamá, que é uma das grandes maravilhas do mundo. É uma obra fantástica. E esse canal, pelo fato desse canal existir, Panamá é um corredor comercial. Então, o Panamá é um país rico, não produz, não é como o Brasil que produz, que está exportando para todos os cantos do mundo. Mas Panamá, por ser esse corredor, é de extrema importância. É um país rico. É como se compara o Panamá com a Dubai da América Central, para você ter noção. É um país muito bom, muito bonito. Essa cidade aqui, Tiatira, era um corredor comercial. Era um lugar rico também. E essa igreja de Tiatira era uma igreja que ela tinha muitas qualidades. Ela estava nesse lugar estratégico comercialmente. Eles produziam, trabalhavam com bronze, né? E por isso que vem a referência aqui no texto dos pés como bronze, né? Era um lugar que vendia tecido púrpura. Tem uma citação lá em Atos que fala de Lídia, e essa Lídia era dessa cidade de Tiatira. Então eles trabalhavam com tecidos, exportavam tecido, exportavam esse bronze. Então era uma cidade rica financeiramente, localizada no local estratégico. E esta igreja que estava ali era uma igreja das mais elogiadas. Das 7 igrejas, uma das mais elogiadas é a igreja de Tiatira, porque ela era uma igreja que ela prestava um serviço. Era uma igreja que ajudava. As referências que nós temos sobre Tiatira, você pode depois ler com mais atenção o versículo 19, que é Deus falando: eu conheço as obras que vocês fazem, conheço as obras, eu conheço o amor que vocês têm. Você sabe que o amor, quando a Bíblia fala de amor, não fala amor no sentido metafórico, platônico, sentimento. A Bíblia, quando fala de amor, fala como um verbo, como uma ação. Amar é ação. Diga comigo assim: amar é ação. Então a Bíblia, quando fala de amor, ela fala o quê? Se ama o seu próximo, faça por ele. Quando você lê lá em Mateus, capítulo de número 25, que a Bíblia fala: quando nós fizemos a ti, Senhor, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, se eu amo, eu pratico. A igreja de Tiatira praticava o amor. É a Bíblia que está dizendo, versículo 19: conheço as obras, conheço o amor que vocês têm pelas pessoas, conheço a fé que vocês têm. Vocês são pessoas de fé, são pessoas que se relacionam com Deus através da fé. São tudo qualidades. Conheço a paciência de vocês. E tem mais:
as últimas obras de vocês, o que vocês têm feito hoje, é muito mais do que vocês faziam lá no começo, quando vocês se converteram. Irmãos, isso daqui são elogios. Quando você lê as 7 cartas de Apocalipse, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, a maioria delas recebe elogios, a maioria também recebe críticas, e Tiatira teve todos esses elogios. Vocês amam, vocês praticam o amor. Ser cristão é muito além de que vir para a igreja. Ser cristão é você praticar o amor de Cristo, é você trazer o reino de Cristo para a terra através das suas ações. Ninguém é salvo porque pratica boas obras, mas nós que somos salvos, nós que temos Cristo em nós, necessariamente praticamos boas obras. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Nós nos compadecemos. Conheço a fé que vocês têm. Nós precisamos ter fé. Fé é uma questão, queridos, de sobrevivência. Se você não tem fé em Deus, você não fica na presença de Deus, você desvia. Eu conheço a paciência. Paciência para quê? O que é paciência? Em qual sentido Apocalipse está falando aqui, Apocalipse 2? Qual sentido paciência? É no sentido de perseverança. Paciência no sentido de você esperar o tempo de Deus, as coisas de Deus acontecerem na sua vida. Quem está entendendo? Diga amém. É paciência nesse sentido. É paciência de você ser tolerante às adversidades, é você ser resiliente, é você suportar as pressões da vida. Então tudo isso eles foram elogiados, mas nem tudo são flores, nem tudo aqui são elogios, porque agora vem a palavra dura, né? Está no versículo 20. Vocês são maravilhosos, 19, né? Vocês praticam bem, as obras agora são maiores que as primeiras, ótimo, vocês estão melhor. Mas, daí vem o 20, eu tenho contra ti, tem algo aqui que me incomoda, tem algo que vocês precisam mudar, e todos nós precisamos mudar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ou não, ou está tudo bem já. Nós precisamos mudar. E qual que foi a palavra? 20. Tenho contra ti o tolerares que Jezabel. Daí aqui, irmãos, olha para cá. Jezabel, aqui a gente entra numa interpretação, né? Apocalipse se torna complexo quando a gente começa a ver essas comparações, essas metáforas. Eu nem citei, né? Mas as primeiras 2 metáforas falam que Jesus tem os olhos como? Vamos ver se vocês ficaram atentos. Olhos como? Chama de fogo. É uma metáfora. Não é olhos de fogo. Como? João está dizendo, parece com fogo. Os seus pés como um bronze. Ou seja, os seus pés são fortes, pesados, duros. Ele usa comparações. E aqui ele fala de Jezabel. E tem pelo menos 2 formas de nós interpretarmos aqui quem foi Jezabel nesse texto. Primeira, esse texto pode estar fazendo menção de um texto lá de trás de Reis, que fala de um rei de Israel chamado Acabe, que era casado com uma mulher que tinha esse mesmo nome, Jezabel. Quem já ouviu falar de Jezabel aí? Diga amém. Então pode ser isso. Ou então, uma segunda possibilidade, que é menos provável, que existia em Tiatira uma mulher profetisa chamada Jezabel. Mas vamos deixar essa interpretação de lado, vamos ficar com a primeira, porque a primeira faz mais sentido. Parece que quando Jesus manda essa palavra, essa carta, ele está dizendo: vocês estão tolerando o mesmo espírito que esteve em Jezabel, esse mesmo espírito habitar entre vocês. E por que faz sentido essa interpretação? Porque primeiro, Acabe servia a Deus. Acabe era um homem que conhecia Deus, nasceu em Israel. E o grande problema de Acabe, e talvez foi o problema que essa igreja viveu, é que Acabe, para se fortalecer,
para ter mais poder, porque as pessoas gostam de poder, a maioria das pessoas. Para eles terem mais poder, ele fez uma aliança com o povo que era inimigo do povo de Deus. Ele fez uma aliança com os filisteus. E como eram feitas essas alianças antigas? Eram feitas através de casamentos. Então a minha família vai se juntar com a tua através do casamento deles dois. Então nós seremos agora parceiros. Então parece-me que Acabe fez uma aliança com Jezabel. Não é porque amava Jezabel de paixão. Ele não casou com ela porque ela era a mais bonita de todas. Casou com ela para fazer uma aliança de poder. E o grande problema é que quando Jezabel veio, ao invés de Acabe influenciar Jezabel, foi Jezabel que influenciou Acabe. E esse problema aqui, irmãos, é o mesmo problema que esta igreja tinha, que é o problema de influência. Fala para o seu irmão do lado, cuidado com a influência. Cuidado. Fala assim para o seu irmão, cuidado para não ser influenciado. Agora olha aqui para mim, não vamos distrair não, olha para cá. Mesmo problema lá de Jezabel, aqui teve influência. Porque Acabe, o que ele começou a fazer? Começou a deixar de lado Deus, começou a desviar. E eu costumo dizer que a pessoa não desvia. Desviar é um processo. Você sabia disso? Desviar é um processo que acontece no gerúndio. A pessoa vai desviando, ela não desvia. É como esfriamento espiritual. A pessoa não esfria, ela não dorme crente, cheia de Deus, pentecostal, avivada, e ela acorda no outro dia totalmente fria ou distante de Deus. É um processo. É igual aquela pessoa que começa a sair, se afastar. É igual aquela pessoa que começa a afastar da outra, começa a se afastar, já não quer mais estar junto, já não quer mais ouvir a voz, já não quer mais conversar, não tem nem mais assunto. A pessoa vai desviando de Deus, ela vai perdendo o desejo de buscar a Deus, ela começa a se afastar, ela já não tem mais tempo, ela já não tem mais desejo de orar, de louvar a Deus. As músicas ela já muda as músicas, ela já muda o gosto musical, ela já muda os lugares que ela quer frequentar, ela já muda até a forma de falar. A pessoa muda. Então a influência de Jezabel foi tão grande, que Acabe se desviou da presença de Deus. Acabe sai da presença de Deus por causa de Jezabel, pela influência de Jezabel. Foi fraco. E é por isso que o texto aqui no capítulo 4 ele fala de prostituição. E essa prostituição não é prostituição no sentido que nós entendemos a palavra prostituição. Porque se eu falo aqui agora para vocês prostituição, o que vocês pensam na hora? A relação fora do casamento, a relação de um homem ou de uma mulher casada com uma outra pessoa, um outro parceiro, uma outra parceira. Isso é prostituição. Quando nós falamos prostituição, nós estamos falando de pessoas que vendem o seu corpo, que se prostituem. Só que aqui na Bíblia, quando nós lemos o nome prostituição, nem sempre é esse sentido. A palavra prostituição, ela é polissêmica, ela tem mais de um sentido na Bíblia. Prostituição foi aquilo que Deus manifestou falando com Oséias. Quando Deus faz Oséias tomar uma das mulheres de prostituição e casar-se com ela, buscá-la da prostituição, ela tinha traído ele, tinha que casar com ela novamente. Deus falou: é assim que vocês fazem comigo. Não é no sentido de prostituição, é no sentido de deixar a Deus e começar a servir outros deuses. O problema da igreja de Tiatira é que algumas pessoas estavam deixando Deus e se deixando influenciar, porque Tiatira era uma cidade comercial de fluxo e era uma cidade cheia de idolatria. Eles estavam servindo a outros deuses. Quem entendeu, diga amém. Amém. Esse problema nós temos visto na igreja atual. Sim, nós temos visto igrejas que são como essa, sem uma imagem de escultura. Aqui não tem uma imagem de escultura.
Nós somos contra a escultura, né, pastor? Aqui não tem. Mas existem igrejas que, da mesma forma que em outros lugares se adora uma imagem de escultura, existem igrejas que eles adoram o homem no lugar de Deus. Eles adoram o pregador, o pastor, o bispo, o apóstolo. Eles adoram o cantor, a cantora. Eles colocam pessoas no lugar de Deus. O grande problema da igreja de Tiatira é que alguns estavam colocando a idolatria no lugar de Deus. E a pergunta que traz aqui, a reflexão que nós fazemos nesta manhã, é exatamente essa: será que nós temos colocado algo no lugar de Deus? Será que hoje nós temos colocado pessoas no lugar onde Deus deve ocupar a nossa vida? Será que nós colocamos o trabalho no lugar de Deus? Será que nós colocamos o nosso lazer no lugar de Deus? Será que nós colocamos a nossa família no lugar de Deus? Será que nós colocamos os nossos desejos, as nossas ânsias, as nossas vontades no lugar de Deus? O problema de Tiatira é que algumas pessoas estavam deixando Deus de lado e estavam buscando a idolatria. Hoje em dia existem pessoas deixando Deus de lado e buscando somente para si, buscando apenas os teus sonhos, os teus objetivos de vida, e se esquecendo que o principal da nossa vida tem que ser Deus. Deus, Ele tem que ser o único e o principal da nossa vida. Por isso, não deixe nada tomar o lugar de Deus na tua vida, porque Deus é único e exclusivo na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, queridos? O segundo problema de Jezabel era a influência. E nós estamos num período de terrível influência. Nós estamos num período onde as pessoas têm sido influenciadas com muita facilidade. Onde o mundo está influenciando. Onde pautas que são faladas lá fora, pastor, mas é normal. Pastor, mas isso é falado, é discutido nas escolas. Isso é normal. E pelo fato de ser normal para a nossa sociedade, não significa que a Bíblia mudou para se adaptar à sociedade. Nós que mudamos para nos adaptarmos. Posso ver amém, queridos? Amém. As verdades da palavra de Deus. Eu não sei se está muito forte o ar. Estou vendo a gente se encolhendo aí. Está muito forte o ar, gente? Vocês estão com frio? Eu não sei. Lá quanto está marcando aí? 22? É melhor dar uma diminuída. 24. Sabe por quê, queridos? Ontem nós fizemos a limpeza dos aparelhos, higienização, então ele está mais potente, está mais forte. Não sei se vocês repararam, mas o ar está mais limpo, está mais puro, né? Não sei se vocês estão sentindo um ar mais puro. É porque está limpo agora os ar-condicionados. Quase não estava sujo, não vou nem mostrar os vídeos, né? Estavam bem. Ele precisava limpar, o rapaz falou. Me perdoa, Senhor. Estava um pouquinho sujo, né? Mas agora ficou melhor. Põe no 24, mano, tá bom? Só isso daqui. Tá 24? Só isso daqui que eu preciso deixar um pouquinho mais, porque sabe como é que é, irmão? Acaba que quando tá mais fortinho assim, transpira muito, né? Tenham paciência com o pastor. Quem senta aqui na frente sabe que aqui tem que vir de blusa, né? Lá do fundo tá com quanto? Também? Não, ela falou que tá. É? Então tá bom, né? Tem tudo a ver com a pregação, tá, gente? O que eu estou falando aqui tem tudo a ver com aquilo que eu estou pregando, amém, queridos? Então vamos lá, só para a gente voltar. O grande problema de Tiatira era essa prostituição. Em segundo lugar, influência. É normal. E o grande problema que nós temos vivido hoje em dia é quando nós falamos. Depois, agora tá bom, né? Tá bom assim? Posso continuar, né? Tá, senão não dá, depois a gente vê. Então o grande problema, queridos, que esta igreja estava vivendo, em primeiro lugar era a prostituição, em segundo lugar a influência, que são os mesmos problemas que a igreja da atualidade tem vivido. E tudo começa com os menores, tudo começa nas escolas, tudo começa com aquele desde pequeno.
E se você se deixa influenciar por aquilo que, por exemplo, os seus amigos de trabalho, que são pessoas que você necessariamente precisa conviver, convive mais do que família. Se você se deixa influenciar, você sai da presença de Deus. Se você se deixa influenciar, você começa a recorrer às mesmas soluções de problemas que eles recorrem. Porque eu no teu lugar, eu faria isso. Não é assim. Porque eu no teu lugar, eu teria essa atitude. Nós não tomamos decisões porque alguém disse para nós, eu no teu lugar. Nós tomamos decisões porque nós estamos, ou tentamos estar, de acordo com a palavra de Deus. Quem entendeu? Diga amém. O problema de Tiatira é que as pessoas estavam se deixando influenciar. E aquilo que era do mundo estava entrando na igreja. Aquilo que era comum no mundo começou a ficar comum na igreja. É exatamente o que nós estamos vivendo. E antigamente, quando o pastor falava isso, nós falávamos de pessoas ou de igrejas, de lugares lá para o lado de lá. Falávamos de outros países, mas agora é aqui. Agora é São Paulo, agora é nossa igreja. Agora é aqui, nessa igreja aqui. Se nós não olharmos e atentarmos para a palavra de Deus, daqui a pouco nós estamos vivendo igual uma pessoa do mundo. Se nós não atentarmos, nós estamos vivendo, nós vamos começar a viver igual uma pessoa do mundo vive. Mas você é de Deus, você serve a Deus, você tem a mente de Cristo, você é uma serva do Senhor, você é um servo de Deus, você não é todo mundo, você é diferente, você é marcado por Deus, você é escolhido por Deus. Se lá é normal, se lá pode, aqui não, aqui você serve a Deus, você tem a Bíblia como parâmetro. Por isso ande conforme a palavra do Senhor, e você estará agradando e louvando ao nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aplaude o Senhor bem forte. Aleluia! Daí vem o versículo 25 que diz assim, olha: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Retenha. Guarda o seu relacionamento com Deus. Fala para o seu irmão do lado, guarde o teu relacionamento com Deus. Guarda. Pastor, mas eu estou passando por provações. Todos nós passamos. Ah, pastor, mas aqui está difícil. Todos nós estamos passando. Todos nós. Não importa quanto tempo você tem de crente, não importa quanto tempo você está na igreja, todos nós passamos. E se nós não vigiarmos, o adversário quer nos tirar da presença de Deus. Não deixe nada tirar você da presença do Senhor. Guarde aquilo que Deus tem feito na tua vida. Seja grato ao Senhor, e uma grande obra Ele fará na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o nome de Deus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Daí, queridos, daí as palavras de Apocalipse, geralmente elas estão assim, olha. Fala de Deus, depois traz os elogios, depois, em terceiro lugar, fala o que eles precisavam mudar. E aqui a mudança era exatamente deixar as influências de lado. E em quarto lugar, todas as cartas possuem uma promessa. Deus tem uma promessa para você. Diga para o seu irmão, Deus tem uma promessa para você. No caso aqui, da igreja de Tiatira, a promessa, eu vou ler para vocês. Ao que vencer, 26, aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, guardar até o fim as minhas obras. Primeira promessa: eu lhe darei poder sobre as nações. Isso aqui se chama promessa escatológica, futuro. Com vara de ferro as regerá, serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Primeira promessa é essa. Segunda promessa: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Estrela da manhã.
E essa menção estrela da manhã, existem também duas formas